Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Comissão da Reforma da Previdência discute as aposentadorias especiais. Quais categorias profissionais devem ter o direito de parar mais cedo? A revista também vai mostrar o que a proposta do governo prevê para o seu tempo de contribuição e o valor do benefício a que você vai ter direito. E você vai ver também: plenário aprova o controle da população de cães e gatos e novas regras para a segurança de casas noturnas no país. Deputados que revisam o Estatuto da Criança e do Adolescente já admitem punição mais severa para os jovens que cometerem crimes contra a vida. O 8 de março, Dia da Mulher, foi dia de protestos na Esplanada dos Ministérios, na luta por direitos femininos. No Dia Internacional da Mulher, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, veio à Câmara para defender a aprovação da proposta original da reforma da Previdência enviada pelo governo e disse não haver espaço para diferenciar a idade mínima da aposentadoria de mulheres e homens, fixada em 65 anos. Na Comissão Especial da Reforma da Previdência, os temas que renderam muito debate foram a existência ou não de déficit, a aposentadoria dos servidores e, em especial, as atividades de risco. Essa é uma expressão que envolve vários tipos de trabalho, desde o enfermeiro até um policial. Mas quais categorias devem merecer a aposentadoria especial em função disso? O repórter Tiago Ramos mostra como foi a semana de debates. A proposta apresentada pelo governo é bem clara. Quem trabalha com agentes nocivos vai precisar ter 55 anos para se aposentar. Hoje, não há idade mínima. O período da contribuição, que hoje varia, passa a ser fixo, 20 anos. O governo justificou a mudança. O que não se pode ter um sistema que incentive que o trabalhador seja exposto a uma condição nociva para que ele se aposente mais cedo. Outro caso é o de professores, que hoje podem se aposentar antes. A reforma acaba com isso. Os professores reclamam. Depois dos 47 anos, conseguir um emprego fica muito difícil. Nós teremos a médio e longo prazo uma massa de professores que não terão mais mercado de trabalho, não terão acesso à previdência social e não conseguirão, com 65 anos, chegar aos 65 anos exercendo a profissão de professor. É razoável que uma pessoa que trabalhe numa mina de minério, tenha que se aposentar com a mesma idade que alguém que trabalha num escritório? É razoável ter as mesmas condições para essas pessoas? Não parece que isso seja justo. O PEC está tratando de previdência. Segurança do trabalho é uma questão referente à lei ordinária, que não é absolutamente tratada aqui. A reforma da Previdência envolve apenas agentes civis, ou seja, não inclui bombeiros, policiais militares e forças armadas. Policiais civis, federais, agentes penitenciários, estes sim, terão as regras para aposentadoria alteradas. Hoje, eles podem ser encaixados na categoria de atividade de risco. Isso deve mudar. O que mudou na segurança pública para que os seus trabalhadores passassem a ter um direito à aposentadoria esvaziado, diminuído, justamente na sua essência, que é a atividade de risco. Atividade de risco. Essa é a expressão no centro desse debate. A lei atual não diz claramente o que ela significa. Com o tempo, diferentes profissões foram pedindo para entrar nessa categoria para conseguir benefícios especiais para se aposentar. A reforma propõe um limite mais estreito para isso. O argumento do governo é que a Previdência não é o espaço para recompensar o risco. O tratamento trabalhista, ou seja, durante a atividade policial, é muito mais importante do que você pensar em meios e instrumentos de estimular a atividade policial, já pensando no dia em que o servidor vai deixar essa atividade. Algumas alternativas estão sendo discutidas. Já houve alguns parlamentares que sugeriram a figura do seguro, que não se confunde com benefício previdenciário ou com aposentadoria especial. O modelo anterior, onde o policial, a mulher, poderia se aposentar com 25 anos e o homem com 30 anos de efetiva contribuição, é o regime ideal. Essa disputa vai ser decidida no relatório. Ali vai ficar claro se policiais vão ou não
ter direito à aposentadoria especial. O que eu posso dizer agora é que é um debate, é um argumento que me sensibiliza. Apenas isso. Mas daí a constar no relatório, o relatório não pode ser uma construção exclusiva da cabeça do relator. Toda mudança que fizer flexibilizando a PEC, ela vai ter um custo financeiro para a Previdência. Não tem jeito. Mas não acabou aí não, viu? Tem mais um tema espinhoso, a aposentadoria de servidores públicos. Com a reforma, as regras para eles e as regras gerais estão ficando mais parecidas. Idade mínima igual, teto igual e cálculo da aposentadoria igual. Nas regras que existiam, eu podia passar num concurso público, trabalhar 10 anos como auditor, sendo que 20 anos da minha vida eu recolhi para R$1.000, e eu aposentava com quanto? Com salário de auditor. Já foram feitas reformas fundamentais para o saneamento dos regimes próprios de Previdência Social. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, fizeram apresentações para os deputados. Eles defenderam a idade mínima de 65 anos e compararam as regras brasileiras com as do restante do mundo. Henrique Meirelles reafirmou que, se não for para fazer a reforma completa, é melhor não fazer nada. Para ele, alterar as regras para a aposentadoria é essencial para preservar as contas do país. Não há maneira aí de se fazer mágica com os números. De novo, o importante é que todos os brasileiros possam ter certeza, número um, que vão receber a aposentadoria. Segundo, que as taxas de juros continuem caindo, que a inflação continue caindo. E para isso nós temos que controlar as despesas públicas. E é exatamente o que está se fazendo. A apresentação foi feita para deputados do PSD, o Partido Social Democrático, também para deputados do PRB, o Partido Republicano Brasileiro, e para parlamentares do PP, o Partido Progressista. O governo diz que o cobertor da Previdência é pequeno e não está dando conta de cobrir todo mundo. E explica: 8 em cada 10 aposentados brasileiros recebem até 2 salários mínimos da Previdência. Mas são pessoas que ao longo da vida contribuíram com valores baixos ou sequer puderam fazer isso. O repórter Tiago Ramos mostra como as regras devem mudar para essa maioria. O ano tem 12 meses. Mas a realidade do trabalhador brasileiro não é de 52 semanas empregado. Às vezes há uma demissão, às vezes aparece um bico, às vezes o trabalho começa sem registro. Até que aí sim sai um emprego com carteira assinada. Em média, o brasileiro contribui por pouco mais de 9 meses ao ano, e não 12. Sabendo disso, vale a pena lembrar da conta que todos nós teremos que fazer na hora de se aposentar. De acordo com a proposta em discussão, isso só vai acontecer aos 65 anos de idade. Aí começa essa equação. Para facilitar, imagine que você contribuiu durante 35 anos sobre um salário médio de R$1.000 por mês. Calcule 51% desse valor, ou seja, R$510. Aí some 1 ponto percentual por ano de contribuição. Você vai receber R$860 de aposentadoria. Você teria que pagar a Previdência por 49 anos para receber 100% do salário. Só que a gente viu que o brasileiro costuma contribuir, em média, por pouco mais de 9 meses ao ano e não 12. Na prática, então, para completar esses 49 anos de contribuição, ele teria de trabalhar por muito mais tempo. A conta é complicada e individual, mas é bom ficar atento, porque ela vai estar no centro desse debate. Nós achamos que o justo é começar com 60. Se a gente começasse com 60, alguém que trabalhasse 40 anos, então poderia se aposentar com o teto da Previdência. Hoje, o teto é de R$ 5.531. O piso, a menor aposentadoria, é igual ao salário mínimo, R$ 937. A questão é quantos ovos precisam ser quebrados para fazer esse omelete. Uma regra básica para garantir a saúde do sistema é pagar só para aqueles que de fato contribuíram. Para isso, existe o tempo mínimo de contribuição. Se não cumprir esse prazo, não recebe. Vale a pena olhar como o resto do mundo trata essa questão. A China, por exemplo, exige que cada trabalhador contribua por no mínimo 15 anos. A Índia, 10 anos. Rússia, 5. O mesmo prazo exigido dos trabalhadores alemães. Portugal e Itália, 15 anos. Os Estados Unidos, 10 anos. O Chile, que tem um modelo diferente do brasileiro, 20 anos. A Argentina, 10. O Brasil exige 15 anos de contribuição no mínimo.
o que nos coloca entre aqueles com regra mais rígida. A proposta em discussão no Congresso sobe esse tempo para 25 anos. Milko Matijasic é o autor do estudo. Ele aponta o risco envolvido nessa mudança. Significa que de 15% a 20% dos idosos vão ficar em condição precária, dependendo de sua família, ou na pobreza, ou em condições de ter que trabalhar em péssimas condições de saúde. O governo defende a necessidade para sustentar o sistema. A reforma da Previdência, se não for feita, em 4 anos, o governo não consegue pagar em dia a folha dos aposentados. Você reduz o gasto com previdência porque você precisa ganhar espaço para uma nova política que vai aparecer daqui para frente, que são os cuidados com idosos. Uma população idosa demanda um gasto elevado em saúde, medicamento, adequação de calçadas, transporte urbano. A cidade vai ter que se tornar amigável dos idosos. E isso vai ser um gasto de política pública que ainda não está dimensionado nos nossos orçamentos. Só lembrando, essa regra vale para homens com menos de 50 e para mulheres com menos de 45 anos. Para quem é mais velho, existe uma regra de transição. Outro detalhe, essa proposta é, por enquanto, uma proposta e poderá ser, portanto, alterada pelos deputados. Fale com o seu deputado, participe, entre aí no site da Câmara. É o nosso futuro que está em discussão. E a Comissão Especial da Reforma Trabalhista ouviu os centrais sindicais. Boa parte delas quer a negociação coletiva nas empresas mediada pelos sindicatos. Mas há quem defenda uma outra reforma que promova a pluralidade e a concorrência entre os sindicatos, como mostra a repórter Cláudia Brasil. A União Geral dos Trabalhadores é a terceira maior central sindical do Brasil. Reúne quase 1.300 sindicatos e está preocupada com o trabalho temporário previsto na reforma. O aumento dos atuais 90 dias para 120 dias, podendo ser prorrogado uma vez, pode levar muitos trabalhadores a serem contratados como pessoa jurídica, diz o presidente da UGT. Mas esta não é a única preocupação. A principal preocupação é a eleição do representante dos trabalhadores nos locais de trabalho. Da forma que está colocado, a raposa vai tomar conta dos ovos. O que significa? Que o próprio empresário vai poder eleger aquele que vai negociar as questões mais importantes na relação do trabalho nas empresas com mais de 200 pessoas. Isso nos preocupa profundamente. A força sindical, que reúne mais de 1.600 sindicatos, afirma que a reforma não vai tirar qualquer direito trabalhista já assegurado em lei e vai permitir ao trabalhador ser mais presente nas decisões sobre a melhor forma para ele na hora de usar esses direitos. E para isso, diz a força, a negociação coletiva será essencial. Eu acho isso fundamental porque valoriza o papel do sindicato, valoriza a entidade sindical e principalmente valoriza as decisões que os trabalhadores tomam em assembleia. Entre os sindicalistas, boa parte afirma que a reforma trabalhista não vai gerar mais empregos, mas fará uma necessária modernização da legislação que está ultrapassada e já não atende às necessidades atuais. O mesmo pensa o deputado Harold de Oliveira, que acredita que os trabalhadores serão beneficiados pelas mudanças. Em aspecto nenhum reduz direitos, porque tudo será negociado. Vai criar desemprego, porque países que assim fizeram aumentaram o desemprego, porque está baseado pura e simplesmente em tirar direitos dos trabalhadores. A desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho disse que a legislação trabalhista precisa sim ser atualizada, mas faz um alerta. O atual projeto, além de ter pontos que são inconstitucionais, trata do negociado sobre o legislado sem levar em conta um ponto essencial para que isso funcione sem prejuízo para os trabalhadores, que é a questão sindical. O problema é que nós temos uma unicidade sindical. E enquanto existir sindicato único, um monopólio, a gente não vai ter concorrência entre os bons sindicatos de uma mesma categoria, numa mesma base territorial. Primeiro tem que ter uma reforma
sindical, autorizando a pluralidade sindical. Para o relator da reforma trabalhista, os sindicatos brasileiros já demonstram, ao longo do tempo, que têm bastante força para atuar e proteger os trabalhadores. Os 50 mil acordos ou convenções que são realizados no Brasil por ano, a grande maioria, 90%, 80% delas, mesmo nos anos ruins, né, significam aumento de salário ou pelo menos a reposição da questão da inflação. Então os sindicatos têm tido muita competência nessa negociação. Essa história de dizer que o sindicalismo brasileiro é forte, isso é conversa fiada. Isso, os fatos desmontam qualquer tipo de afirmativa como essa. Ora, o princípio protetivo vai ser mais amenizado se nós tivermos um sindicalismo forte, verdadeiramente representativo dos interesses dos trabalhadores. Você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara. Deputados que revisam o Estatuto da Criança e do Adolescente já admitem punição mais severa para os jovens que cometerem crimes contra a vida. 8 de março, dia de protestos na esplanada dos ministérios, na luta por mais direitos para as mulheres. É só um instante. Em novembro do ano passado, um grupo com 12 brasileiros desapareceu durante uma travessia para tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Até agora, não há qualquer informação sobre o paradeiro dessas pessoas. E isso já faz 4 meses. Na comissão externa da Câmara, criada para acompanhar o caso, o Itamaraty explicou como vem atuando. 2 são as hipóteses mais fortes para o sumiço do grupo. Naufrágio, ainda que até agora não haja qualquer vestígio, e a de que eles estariam escondidos, aguardando para fazer a travessia. A rota de entrada ilegal nos Estados Unidos pelas Bahamas começou entre 2011 e 2012. Entre janeiro e fevereiro, 20 brasileiros foram presos tentando ir para os Estados Unidos pelas Bahamas. A diretora do Departamento de Brasileiros no Exterior detalhou como funciona essa rota. São grupos entre 6 e 15 pessoas que vão como turistas para as Bahamas, se hospedam em hotéis de luxo em ilhas próximas e aguardam que os responsáveis pela travessia para os Estados Unidos informem a data do embarque. É uma distância de cerca de 80, 100, 120 quilômetros, dependendo do ponto da travessia, e vão para a Flórida. Mas sabemos que muitos conseguem, porque muitos depois, um belo dia, aparecem em algum dos nossos consulados. Já são quase 140, 150 dias sem nenhuma comunicação desses cidadãos desaparecidos com seus familiares. Essas famílias pedem uma resposta. A comissão especial criada para analisar os 53 projetos que revisam o Estatuto da Criança e do Adolescente debateu as mudanças propostas para a lei. Os deputados já admitem punição mais severa para os jovens que cometerem crime contra a vida. São 53 propostas de revisão das medidas socioeducativas aplicadas aos menores infratores. O objetivo da comissão especial, além de corrigir equívocos do ECA, é adequá-lo às complexidades regionais do Brasil. E uma das ideias é punir mais severamente os jovens que cometerem crimes contra a vida. Todos os crimes contra a vida têm que ter um tratamento diferenciado, tem que ter uma penalização diferenciada. Especialistas que estiveram na audiência pública fizeram algumas sugestões para melhorar o estatuto. Deveria haver, por exemplo, por roubo tanto tempo, por tráfico tanto tempo, por homicídio tanto tempo, como tempo máximo. Isso não quer dizer que ele não pudesse ser avaliado e sair antes disso. Outro ponto em debate é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que não está totalmente implementado. E sem o SINASE, fica mais difícil ressocializar esses jovens. A gente continua enxugando gelo. A gente finge que trata os nossos delinquentes, vou botar esse termo entre aspas, até pejorativo, né, e depois solta eles novamente na sociedade esperando que se tornem pessoas melhores. Então, se a gente não trabalhar seriamente com isso de forma eficaz, com políticas públicas eficazes, trabalhos sociais, a criminalidade tende a aumentar cada vez mais no Brasil.
A CPI da Lei Rouanet ouviu mais um depoimento sobre as fraudes apontadas pela Operação Boca Livre da Polícia Federal. Fábio Ferrari Porchat, que é pai do humorista Fábio Porchat, negou qualquer tipo de fraude em um recibo que emitiu para o Grupo Bellini, que é o principal investigado pela CPI. O grupo é investigado pelo desvio de 180 milhões de reais em projetos bancados por isenções tributárias da Lei Rouanet. Fábio Ferrari Porchat garantiu que recebeu efetivamente os livros em 2006, mas só em 2013 emitiu o recibo a pedido do Grupo Bellini. Parece-me que foi mais uma pessoa que foi utilizada pelo Grupo Bellini e, na verdade, nós só vamos fazer o confronto das declarações. O presidente diz que a comissão também vai apresentar um projeto para melhorar a fiscalização dos recursos da Lei Rouanet. Na semana que passou, os líderes dos partidos se reuniram para discutir a presidência das comissões permanentes da Câmara. A eleição deve acontecer na próxima quarta-feira. A composição das comissões permanentes da Câmara é redefinida a cada início de ano. Os blocos e partidos escolhem as comissões que vão presidir de acordo com o número de parlamentares que cada um tem. As negociações ainda estão acontecendo, explicaram os deputados na saída da reunião de líderes. Ainda não tem nos promover um acordo entre os partidos sobre quais as comissões cada um vai escolher. Então, se tenta fazer um acordo para evitar divergências desnecessárias, né? Tem uma ordem que cada partido faz a escolha. Por exemplo, o PT já fez, o PCdoB já fez, o PDT já fez, outros partidos fizeram. Então, está havendo muita dificuldade, na minha percepção, da base do governo se entender na composição das comissões. Nós temos uma agenda intensa hoje que é comandada pela Comissão Especial das Reformas Previdenciária e Reforma Trabalhista. E elas estão ocorrendo praticamente terças, quartas e quintas, ocupando todo o espaço que seria destinado ao trabalho das comissões temáticas. Acredito que isso tem feito com que se postergue um pouco o início das comissões temáticas. Na semana em que se comemorou o Dia da Mulher, o plenário aprovou 4 projetos da bancada feminina na Câmara. Os deputados também aprovaram o controle da população de cães e gatos e novas regras para a segurança de casas noturnas no país. Dini Moraes acompanhou. 2 projetos que vão para a sanção presidencial. Um autoriza o controle da população de cães e gatos por meio de cirurgia de castração, que será feita de forma gratuita, com prioridade para comunidades carentes. O outro cria regras de segurança para casas noturnas. Quem não se lembra do incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul? A tragédia ocorreu em janeiro de 2013 e matou 242 pessoas. Da comoção surgiu uma providência. O projeto de lei que prevê normas para segurança e fiscalização de casas noturnas em todo o país. A gente prevê a questão de acabar de vez com as comandas. As comandas elas foram, de grande parte, responsáveis por que as pessoas ficassem sufocadas, as pessoas morrendo naquele tumulto total e os seguranças pedindo as comandas. O projeto também estabelece punição que pode chegar a 2 anos de prisão para quem não respeitar as regras de segurança, como liberar a entrada de mais gente do que a lotação máxima permitida. Ainda determina que todos deverão respeitar as normas de segurança da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Lá em Santa Maria existia uma porta que dizia porta da emergência, mas aquilo não era o que a ABNT prevê. O projeto da deputada Elcione dá uma resposta à sociedade brasileira que tem sido esperada há muito tempo. 8 de março. No plenário da Câmara, os trabalhos eram comandados pelas deputadas. Por acordo entre os líderes partidários, só foram votados projetos de interesse da população feminina. 13 tiveram autorização para tramitarem mais rápido. Desses, 4 já foram aprovados e agora seguem para o Senado. Um deles institui agosto como mês do aleitamento materno. A ideia é conscientizar a população sobre a importância da amamentação. Outra proposta garante que as mães sejam orientadas sobre como amamentar seus bebês. Nós estamos fomentando, incentivando o leite materno, que é a primeira e a maior e a melhor de todas as vacinas que o recém-nascido pode receber.
Outra proposta aprovada é a que proíbe o uso de algemas em mulheres grávidas durante e logo depois do parto. Não pode ter mãos e braços algemados, mesmo que estejam sob guarda policial. O plenário também aprovou o projeto que inclui o nome de Zuzu Ângel no livro dos Heróis da Pátria. A estilista mineira teve o filho assassinado durante a ditadura militar e usou a moda para protestar. Ela morreu vítima de um atentado. Esse Congresso está se prestando a usar o Dia Internacional das Mulheres para uma causa como essa. É inadmissível se aproveitar disso de maneira rasteira, colocar no livro de Heróis da Pátria uma figura controversa como essa. Zuzu Ângel foi incansável na luta contra a ditadura militar e por justiça no nosso país. Parabéns à bancada feminina por essa justíssima homenagem. Mas a pauta da bancada feminina aqui na Câmara é mais extensa e tem outras prioridades. 8 de março foi um dia de protestos na esplanada dos ministérios, na luta pelos direitos femininos. Manifestações defenderam o aumento da participação na política e o combate à violência contra as mulheres. Pontos de honra da bancada feminina na Câmara, como mostra a repórter Verônica Honório. O Brasil é o 5º colocado no ranking mundial de violência contra a mulher. A cada hora e meia, uma mulher é assassinada e cerca de 50 mil mulheres são estupradas por ano no país. Os dados reforçam a importância de iniciativas para combater essa violência. Em fevereiro, a Câmara aprovou um projeto que torna crime expor dados íntimos na internet ou em outro meio de comunicação sem consentimento. Outras propostas estão sendo analisadas. Para a bancada feminina, a prioridade é aprovar o projeto que cria o Fundo Nacional de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres. Os recursos do fundo deverão ser usados na assistência às vítimas e para aperfeiçoar as campanhas de combate e prevenção. A violência, apesar da Lei Maria da Penha, ela continua enorme. As mulheres continuam sendo assassinadas, assim, terrivelmente no país. Nós gostaríamos de receber flores, receber parabéns, receber café da manhã, mas a gente queria receber respeito, a diminuição da violência, os direitos iguais, queria ganhar igual ao homem. A bancada espera ainda colocar em pauta a proposta que reserva uma cota de vagas para as mulheres nas câmaras dos deputados, assembleias legislativas e câmaras municipais. Pelo menos 10% na primeira eleição depois da aprovação da PEC, 12% na segunda e 16% na terceira. Essa proposta já passou, ela veio do Senado, passou nos 2 turnos no Senado. Nós temos estados brasileiros sem representação feminina aqui na casa, então ela tem tudo para passar. Parte das deputadas chamam a atenção para as consequências da proposta de reforma da Previdência, que está em discussão no Congresso. Segundo os levantamentos oficiais, as mulheres trabalham mais do que os homens. Então, nesse momento, querer que nós tenhamos igualdade na hora de aposentar, isso é uma piada de mau gosto. Centenas de mulheres de diferentes movimentos sociais se reuniram numa passeata pela esplanada dos ministérios. Na pauta de reivindicações, a reforma da Previdência foi o principal tema do protesto. Segundo a Marcha Mundial de Mulheres, há ainda muita desigualdade no mercado de trabalho e as mulheres são a maioria dos desempregados e as que ocupam os empregos mais precários e informais. Outros problemas levantados na manifestação foi a questão da violência contra as mulheres e a descriminalização e legalização do aborto. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!